Estamos de volta com Nem Tudo São Flores e estamos começando agora a nossa segunda temporada. Tivemos aí uma primeira temporada, portanto, com muitas coisas a compartilhar e não vai ser diferente agora nessa segunda temporada. Nós convidamos uma das pessoas mais relevantes também no mercado de autopeças aqui no Rio de Janeiro. E quando eu revelar aqui quem é, vai ficar muito fácil de você compreender a importância e relevância dessa pessoa que está aqui na minha frente. E essa pessoa é o meu querido Alfredo da Altese. Meu irmão, Opa, seja, Flores. seja muito bem-vindo aqui Obrigado, cara. nessa, Muito obrigado pelo nessa convite aí. É um prazer, prazer, uma meu. honra. Pô, Alfredo, você é uma pessoa muito querida aqui de todos nós, muito Obrigado. conhecida no mercado carioca. Todo o estado do Rio de Janeiro te conhece, conhece bem a Altese, a história, não a história da Altese, mas a relevância que a Altese tem aqui no Rio de Janeiro, né? E, Alfredo, assim, só para dar uma introdução a vocês, porque, Alfredo, a nossa audiência é no Brasil inteiro. Então, há pessoas que nos acompanham em todo o Brasil. Para que você que não conhece a Altese ainda, para que eu não seja injusto, mas a Altese, com toda certeza, Alfredo, está entre os 3 maiores varejos do estado do Rio de Janeiro, com toda certeza. E o volume de compras da Altese, ainda que nós coloquemos aqui os distribuidores que são naturais do Rio de Janeiro, não estou falando de distribuidores nacionais que estão no Rio de Janeiro, mas distribuidores que estão no Rio de Janeiro e varejos, naturalmente, que estão aqui no Rio de Janeiro, com toda certeza, a Altese está entre os 5 maiores volumes de compra do estado do Rio de Janeiro. Isso é para que vocês tenham uma leitura do que é a Altese. Nós vamos conversar aqui com o Alfredo. Para Alfredo, a Altese é essa empresa que todos conhecem, mas o que as pessoas talvez não saibam é como começou, de onde é que veio essa história da Altese e o que você fazia antes da Altese, meu irmão? Bom, na verdade, eu trabalhei, né? O meu primeiro emprego com 16 anos foi dentro de uma concessionária Fiat. Foi ali que foi a minha escola, certo? E aí eu trabalhei ali por volta de 4 anos, mais ou menos. Depois eu saí, fui fazer outras coisas e tal, eu me arrisquei em outros segmentos. Mas aí com 21 anos, né? Eu, junto com meu pai e mais um sócio, Uhum. que era meu tio, a gente resolveu fundar a Altese. Foi em 1986 que a Altese foi fundada, mas ela efetivamente abriu as portas em 1987, 3 de janeiro de 87. Então a empresa está com 37 anos. Bom, Alfredo, 37 anos que tem a É. Altese. O que você fazia na concessionária Fiat? Qual era a sua função, meu Sim, irmão? olha, rapaz, é um nome até feio, né? Hã? Eu era boqueteiro. Uh, É, o boqueteiro. O boqueteiro é o cara que fica na boqueta. O que é a boqueta? A boqueta é o atendimento ao mecânico. Você vende a peça para o mecânico que vai aplicar a peça Aham. no carro que está na oficina. E Então eu era o boqueteiro. você só entregava a peça ou você vendia também? Não, não, a gente só entrega e faz uma declaração. Naquela época não tinha computador, não tinha nada, né? Fazia uma declaração como se fosse um romaneio, Entendi. né? Que aquilo ia ser anexado à nota fiscal, para emitir a nota fiscal de cobrança do cliente. E lá você ficou 4 anos. Eu fiquei 4 anos ali. Entendi. E depois você foi tentar fazer o quê? Não, depois que eu saí dali, Aham. eu trabalhei também com venda de automóvel. Eu trabalhei numa agência de automóvel, né? Para justamente poder conhecer esse mercado, aprender como é que ele funciona, que era também uma ideia, né, de ir para esse segmento Sei. de automóvel, né? Tanto é que essa agência era de um parente meu, né? E eu trabalhei lá 1 ano. Um ano. 1 ano que era só para aprender. Tanto é que eu não tinha nem um salário, né? Eu trabalhava lá para realmente como se fosse um aprendiz, né? Mas depois aí meu tio era uma pessoa sensacional, muito bacana, acabou me dando lá meio salário para eu arcar com meus custos. Alfredo, para você que está nos acompanhando aí, a Altese ela tem algumas peculiaridades. É mais comum, né, Alfredo, que dentro do segmento automotivo
as lojas elas não sejam segmentadas por montadora. Sim. Alfredo, e a Altese, ela nasceu como uma empresa segmentada por montadora. Bom, como você trabalhou na Fiat, eu sei, mas a nossa audiência pode não saber, e algumas pessoas estão te vendo aqui pela primeira vez em outros estados. Mas me fala, como é que veio a ideia de montar uma loja de autopeças segmentada? Sim, Como é que foi isso? na verdade, Uhum, quando a gente inaugurou a Altese, ela era uma autopeça comum, uhum. né? Não era uma loja ainda segmentada. Não era. Não. Mas como eu tinha muita experiência com a linha Fiat, então, lógico, o meu estoque maior era da Fiat. E o meu atendimento ao público também era muito melhor da linha Fiat, porque eu conhecia muito produtos da Fiat, né? Ok. Então, quando chegou um dado momento que eu percebi que 80% do meu negócio era Fiat. E eu, poxa, acho que eu vou seguir nessa linha. Então, eu acabei com as peças das outras marcas e me dediquei só à montadora Fiat, o que foi um sucesso. O público aceitou muito, muito bem, porque naquela época, a gente está falando de 87, mais ou menos, a Fiat era uma montadora que tinha um market share muito pequeno. Estou falando aqui de 4%, alguma coisa em torno Possível. disso, entendeu? Então, muitas autopeças não mexiam com Fiat, né? Então a gente pegou, na verdade, um nicho ali do mercado, né? E depois a Fiat veio, já tinha o Uno, mas e tal, já estava engatinhando ali, até que a Fiat lançou o Uno Mille, que foi a grande explosão do mercado. E aí a gente já estava pronto ali, né? Conhecido como a lojinha da Fiat. Da Fiat. Agora você veja. Vamos dar um salto aqui no tempo, Alfredo. Bom, Saltando no tempo hoje, nós sabemos, mas quantas lojas a Altese tem? Hoje. hoje nós temos 6 lojas Uhum. físicas e mais uma loja que é o e-commerce. Uma loja virtual. 7 operações de venda. São 7 operações de venda. Uhum. Alfredo, e você vê essa trajetória do qual o Alfredo está falando, ao longo do tempo, a Altese ela foi constituindo outras montadoras. Começou com Fiat, Sim. depois. Então, depois eu abri uma loja especializada em Chevrolet. Chevrolet. Logo depois veio a Ford, A Ford. e em seguida veio a loja Volkswagen. E aí depois da Volkswagen começou o modelo Smart, que a gente batizou como Smart, que a gente foi para a Zona Oeste, né, ali Barra da Tijuca, Recreio, e essas lojas elas têm peça para todos os carros, então a gente batizou como modelo Smart. Sim. A você vê. Dentro do modelo Altese, um volume relativo de venda são de produtos genuínos, embalagem genuína. E uma outra parte é de peças do segmento, peças chamadas peças predominantemente originais. Eu estou falando ali do COFAP, na embalagem COFAP, da NGK, na embalagem NGK, e do genuíno, que pode ser um COFAP, pode ser um NGK, mas na embalagem do fabricante. Esse é o negócio da Altese. Alfredo, quais são os pontos que você entende que na história da Altese foram pontos que viraram a chave, ou pontos muito marcantes na história da Altese? Assim, isso deu muito certo. O que você atribui a um momento em que, para a Altese se tornar um dos maiores varejos do estado do Rio de Janeiro, isso começou a ser construído, como você falou, com uma experiência que você começou. Qual é o nome da função que você tinha mesmo? Boqueteiro. Como boqueteiro, né? Que é essa função que tinha lá quando você trabalhava na concessionária de entregar pecinhas numa boqueta às oficinas mecânicas. Isso. Não é isso, Alfredo? Então, a história começou de lá. Bom, à época, quem olhava para o Alfredo nessa boqueta fazendo o seu trabalho, e o olha hoje, e o percebe hoje como uma das maiores empresas do estado do Rio de Janeiro, as pessoas, é comum que nos avaliem pelo que nós somos hoje, da forma como nós nos postamos hoje e pelo tamanho que a empresa tem hoje. Mas há uma escada da vida.
E há um tempo que precisa ser construído para que se chegue lá. Muitas empresas em todo o Brasil se esforçam todos os dias para chegar em lugares que eu sei que eu te conheço, conheço o teu espírito e sei que você não se sente assim. Mas, para as pessoas que nos assistem, que nos vão nos ouvir, a Altese sim chegou lá. A Altese chegou em um lugar em que poucas empresas certamente chegarão por mais esforço que faça. Quais são as coisas que você poderia aqui compartilhar que foram coisas específicas para que a nossa audiência fale assim, nossa, isso eu não faço ainda. O que, que você atribui o sucesso da Altese? Bom, Flores, eu acho que a gente sempre buscou trabalhar com qualidade, né? Produtos de qualidade, né? Esse sempre foi o nosso foco. Agora, assim, não existe assim uma virada de chave, né? Existe, como você falou, existe um escalonamento, né? Uma escada, né? Uma história, né? E aí você tem valores dentro da empresa e esses valores, eu acho que dependendo dos seus valores, você pode realmente chegar num lugar, né? Alcançar lugares mais altos, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que disciplina, acho que é um troço legal que a Altese sempre buscou, né? Sim. Respeito, né? Eu acredito muito nisso de respeitar, né, o tripé, que é o fornecedor, o colaborador e o cliente, né? Esse tripé que é o que faz a empresa existir, né? Então eu acredito muito nisso, no respeito, né? E eu acho que basicamente é isso, né? Dedicação, né? Todas essas coisas fazem parte, né? Sem dúvida nenhuma, né? Mas acho que respeitar, né, o consumidor, né, o trabalhador e o fornecedor, acho que é fundamental. Você vê a importância disso. Você tem lá aliados que trabalham na Altese. Vou falar aliados, né? Que são pessoas que estão conosco todos os dias. Porque para construir uma história como a Altese, ela é também uma empresa familiar. Sim. Teus pais até hoje trabalham lá. Sim. Até hoje. Trabalham, né, Alfredo? Trabalham. Meus pais, eles já passaram de 80 anos, né? Não são figuras decorativas na empresa, Não não. são. Eu costumo dizer que, incrivelmente, eles ainda dão lucro, né? Eles vão lá para resolver problemas e tocar o negócio, né? É um fenômeno, né? Quem diria que pessoas com mais de 80 anos estariam dentro de negócios, tocando negócio. E trabalham. Isso. Se envolvem com o negócio. Isso, é isso. Vocês vejam como o que parece que é simples é tão difícil, Alfredo. Porque há poucas empresas no Brasil, quando você fala do sucesso da Altese, e fala que é uma empresa familiar, é muito incomum que pais como os seus, que como você falou, já passam de 80 anos, sejam ativos, efetivos, sejam pessoas que estão sempre na empresa, eles vão todos os dias. Sim. Todos os dias? Continuem indo todos os dias? Inclusive sábado, viu? É Por sério. incrível que pareça, Vão sábado trabalhar. Inclusive sábado. Então, quando se fala, Alfredo, de algumas viradas de chaves, gente, se for contar no Brasil quantas empresas têm uma história cujo essa relação familiar ela existe e funciona, e não funciona só com teus pais. Há pessoas, falando aqui do Fernando. Sim, o Fernando é uma história à parte, né? Não pode deixar o Fernando fora disso. Quem é o Fernando na Altese? Como é que ele entrou na Altese? Porque ele é uma das pessoas que nós poderíamos aqui falar. Porque não dá para construir uma história como essa sozinho. Não, claro que não, impossível. Fernando, ele é o 01 da empresa, né? Ele foi o meu primeiro funcionário. A empresa devia ter 4, 5 meses de vida, né? Até então era eu sozinho no balcão. Não tinha ainda a necessidade de ter outra pessoa, porque quando você abre uma autopeça, né? Sim. Não entra ninguém, né? A autopeça tem essa particularidade, né? É um segmento que demora a pegar, né? Ele não é... Você não abre uma autopeça, pô, já tem uma fila aqui na porta. Não, isso não existe nesse segmento, né? Sim. Ele
tem um payback longo, vamos dizer assim. E o Fernando ele chegou ali com a empresa com 4 meses de existência, né? E ele foi muito bem, né? Começou ali, aprendeu bem, né, o trabalho ali. E quando eu abri a minha segunda filial, que foi a loja da Chevrolet, aí o Fernando ele assumiu a gerência da loja da Fiat. E ali ele não parou mais, né? Hoje ele é o gerente geral da empresa, né? Ele tá com 37 anos, 37 né? anos de Altese. De Altese, né? Já tá quase se Altese. aposentando aí. É. É uma história aí sensacional. Mas aí o pessoal pensa até que ele é meu irmão, né? Porque sempre vem a gente junto, né? Desde sempre, os clientes antigos sempre viram eu e o Fernando juntos. Né? Ó, deve ser irmão. O pessoal, eu acho que a gente é bem irmão mesmo. E com muita autonomia, né, Alfredo? Percebe-se que a sua relação com o Fernando, estou falando aqui dele porque, gente, é uma empresa familiar e nós temos algumas famílias, algumas pessoas da nossa família que são pessoas sanguíneas, são familiares por laços de sangue. Mas a vida, Alfredo, sempre levantam pessoas que a vida os elege como irmãos por laços afetivos, né? E dentro da própria Operação Altese, hoje, você já tem alguns dos seus filhos que já passam a trabalhar na Altese já há algum tempo. E, primeiro, Alfredo, quantos filhos você tem, irmão? Eu sei que são alguns. Não, eu tenho 4. Eu sei que são alguns. Tenho 4 filhos. 4 filhos. Todos eles já trabalharam, na verdade, na Altese, Uhum. né? Só que tem a Grazi, que é a mais velha, ela se formou pedagoga, professora, né? Uhum. Então ela exerce a profissão dela, né? Ela é professora, né? Então, e tem o Jean Lucas, que ele acabou se formando em design gráfico e foi para a Alemanha, né? Eu perdi esse funcionário para a Alemanha. E agora, efetivamente, hoje, na Altese, nós temos o Hélio, né, o meu filho, e a Natália. Os dois. Os dois estão efetivamente na empresa, trabalhando na empresa. Alfredo, você veja que é uma empresa familiar. Sim. De fato. Sim, inclusive tem a minha irmã, né? Sim. A minha irmã, ela é sócia da empresa também, né? Porque a empresa foi formada lá no começo por mim, meu pai e o meu tio. Né? Esses foram os fundadores, né? Por isso o nome Altese, né? Tem gente que não sabe, pensa que é sobrenome, pensa que é alguma cidade italiana, né? Mas Altese quer dizer Alfredo, Terêncio e Severino. São as iniciais do nome de cada sócio que lá na fundação. Que fundou. Aí surgiu a gente bolou esse nome Altese. Entendeu? Mas em 1998, por ali mais ou menos, o Terêncio, né, que era esse meu tio, ele saiu da sociedade, né, e ficou só eu, meu pai e minha irmã, né, que é a Giovana, né? Sim. E a Giovana, ela tem um papel importante na empresa, né, que ela tem uma pegada muito forte com a parte financeira, né, tributária e tal, fiscal ali. Então ela pega muito forte nisso aí. Sim. Isso dá uma tranquilidade tremenda, né? Muita coisa. Alfredo, me diz uma coisa. Qual foi o momento mais difícil que a Altese passou ao longo desses 37 anos? Houve algum momento que te marca? Que você falou... Sim. A gente teve um momento muito difícil que foi quando eu saí da loja da Fiat, a pequena loja da Fiat, e fui montar a Chevrolet. Só que antes de montar a Chevrolet, quando eu vi a loja que a gente estava alugando na própria Penha, na Lobo Júnior, eu achei a loja muito grande. Eu falei, nossa, isso aqui para uma autopeça é grande demais. Eu vou montar uma agência de automóvel aqui. Né? Porque eu já tinha uma certa experiência, tinha trabalhado com venda de carro e tal. Eu vou montar uma agência de automóvel aqui. Entendeu? Então, antes de eu abrir a Chevrolet, eu abri uma agência de automóvel. Olha, o ramo é bom, mas eu paguei todos os meus pecados, viu? Foram 7 anos ali, ralando brabo, estresse total, entendeu? Até que chegou uma hora que eu vou voltar pro meu ramo de autopeça, né? Não que eu tenha acabado lá com a loja da Fiat, a Fiat continuou lá, o Fernando tocando lá. Aí eu dividi a loja no meio, né? Comecei a transformar os carros em peças da Chevrolet. E assim foi a transição. Mas ali, nessa transição, foi o pior momento da história.
né? Foi um momento ali super estressante que a gente realmente, digamos assim, financeiramente, né, não foi bem. Você chegou a pensar nesse momento que a Altese não daria certo Não, nessa transição ou não, não? não, 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 não. não chegou a isso. Isso não, não chegou a isso não, porque a gente estava muito bem, Uhum. né, com a autopeça, né? O que não deu muito certo foi a venda de automóvel, né? Isso que não estava alavancando, mas a autopeça estava indo muito bem. Você vê, Alfredo, como que é importante a nossa audiência acompanhar, porque, Alfredo, há muitos negócios que eu profissionalmente percebo que começam ou pode dar errado, quando você vai trabalhar com alguma coisa que você ainda não conhece profundamente, algo que está dando muito certo. Há muitos casos de negócios que as pessoas são prósperas nas suas atividades, seja quais forem, postos de gasolina, autopeças, construção civil, e vai montar um outro negócio. Você veja a dificuldade. Aqui nós somos pessoas realmente muito entrincheiradas no mercado de reposição automotivo. Você imagina, para uma pessoa que não conhece o segmento de reposição automotivo, uma pessoa que queira entrar no segmento de reposição automotivo agora. É a mesma visão, Alfredo, que nós temos, que nós vamos entrar, por exemplo, no mercado que parece que é de moda, e um mercado que parece que é de franquia. Porque nós ouvimos algumas coisas, o mercado bom é tal mercado bom é tal segmento, né? Nós somos entrincheirados no segmento de reposição automotivo. Vocês imaginem a dificuldade para quem não é do segmento. Para quem não é do segmento, fala assim, ó, vou abrir uma loja de autopeças. Bom, Alfredo, para uma pessoa que pensa em abrir uma loja de autopeças, para uma pessoa. Eu vou dividir essa pergunta em duas etapas. Etapa número 1, aquele que já é do segmento, que é próspero na sua específica unidade de negócios, e ele pensa em abrir uma filial. Beleza? Ou seja, eu estou falando de alguém que já está no segmento e quer montar uma filial. Quais são as principais recomendações que você daria a alguém que já está no segmento e vai abrir uma filial? O que você fala? Quais os principais riscos que você acha? Tem que ter muito cuidado, né? Na hora de fazer uma expansão, né? Você tem que estar ali com os processos muito bem, né? Muito bem elaborados ali, né? Para poder controlar isso, né? Porque uma coisa é você controlar uma loja, uma coisa é você controlar duas lojas, né? Então, os processos para que isso funcione bem tem que estar muito bem claro, muito bem, né, estruturado, né? Eu acho que principalmente é isso. Possibilidade de dar errado é grande? Muito grande, muito grande. Não é fácil, não. Você controlar varejo, né? Varejo não é fácil, é complicado. É complicado. Estou falando isso para você que nos acompanha, porque é extremamente difícil. E o número de empresas, Alfredo, que dão errado quando vão fazer um processo de expansão, vírgula, fora do tempo. O que é fora do tempo? Fora do tempo de planejamento financeiro, fora do tempo de maturidade empresarial, fora do tempo de processos estruturados, fora do tempo de fazer uma leitura mercadológica adequada. Então, parece que não, Alfredo. Mas as mesmas razões para que tudo dê certo, ele falou nem empresarialmente, são as razões muito similares para que tudo dê errado. Até um determinado caminho, o trajeto do que dá certo e o trajeto do que dá errado é o mesmo. Há determinadas sutilezas que definem se vai dar certo ou vai dar errado. Todos os negócios que não deram certo foi porque em um momento anterior alguém viu a possibilidade de que aquilo daria certo. Ninguém vai para um negócio para que dê errado. Em algum momento alguém vai falar assim, não, isso vai dar certo. E os passos que são feitos para que dê certo e os passos que foram feitos para que aquilo dê errado, gente, fica muito atento a pequenos detalhes. Porque tudo é muito similar, Alfredo, do que dá certo e o que dá errado. E as sutilezas do que dão errado são sinais muito sensíveis. Pode ser com recursos humanos,
que você não tem a pessoa certa. Pode ser que você montou a sua operação de negócios muito próximo a uma determinada empresa muito relevante que tem um posicionamento fiscal muito audacioso. Para que você tenha sucesso, você vai ter que seguir um planejamento fiscal audacioso, como se fosse esse processo. E quando eu falo audacioso, Alfredo, com todos os riscos. E isso são muitos detalhes que a gente tem que ver no negócio. Porque eu vou te falar uma coisa, irmão. Quando você entra no negócio e montou uma filial, você investiu dinheiro em ativo imobilizado, prateleira, balcão, equipamentos, fachada, melhoria da loja. Vai botar dinheiro em um ativo que é o estoque, com a expectativa da venda, que pode não ocorrer. Todos esses elementos, a curva para que o negócio, durante o período dê resultados negativos, ela é muito longa. Só que eu vou usar aqui a palavra, com a licença, a palavra inferno. Quando nós estamos atravessando o inferno, só existe uma única forma de sair dele, é continuar caminhando. A sutileza empresarial é que, muitas vezes, a forma de sair desse inferno empresarial quando está dando errado é continuar caminhando. Se não tiver, Alfredo, os cuidados e os controles corretos, as pessoas podem estar caminhando para sair do tal inferno ou caminhando cada vez mais para dentro de um inferno empresarial. E isso leva muitas empresas a serem quebradas ao longo do tempo. E a Altezi que ela fez, que ela tem 6 unidades de negócio, mas uma 7ª, que é um negócio à parte. Porque o e-commerce é um negócio à parte de todo mundo. Totalmente. Totalmente. Alfredo, é um exagero da minha parte dizer que tudo aquilo que o Alfredo ou o Fernando, ou seja quem for, sabe de autopeças, balcão, como é o negócio da Altezi, muito pouco pode ser agregado no e-commerce. Sim, muito pouco. Muito pouco. E-commerce é um mundo completamente diferente. Entendeu? Você tem ali uma série de fatores, né, que vão influenciar a venda do produto, né? Hoje, por exemplo, você tem os marketplaces, né, que são que estão mandando no mercado de e-commerce, né? Se você não tiver dentro desses marketplaces, é muito difícil se manter no mercado. Entendeu? Eles têm uma penetração muito grande. Entendeu? Então, você comparar o varejo ali, o físico, né, com o virtual, é totalmente diferente. São mundos totalmente diferentes. Entendeu? Você tem que ter ali uma estrutura, uma boa plataforma, né, para você operar com e-commerce. Você tem que ter uma boa plataforma, senão a coisa também não anda, que é a parte, né, a parte por trás, né, do negócio, porque o cliente olha na internet é aquela coisa bonitinha, né, o site que ele vai comprar e tal, mas ali por trás tem toda uma estrutura que é para aquilo funcionar. Se você não tiver uma boa plataforma, esquece. Estrutura onerosa. Onerosa demais, entendeu? Se ilude quem tá entrando no e-commerce falando, poxa, aqui eu vou gastar pouquinho, não tem vendedor, não tem nada, tal, eu boto a peça lá, o cara vai entrar, vai comprar e eu vou ganhar dinheiro. Tá iludido. Você vai montar um e-commerce, você vai montar uma autopeça. São as mesmas despesas ou até mais, porque você vai ter embalagem, todo aquele processo de preparação para fazer a entrega, você tem que ter transportadoras para fazer toda essa logística. Logística fundamental, uma estrutura muito boa de logística. Ou seja, é um outro mundo completamente diferente. Você tem que ter gerente de e-commerce, né? Você tem que ter todos os profissionais que vão subir os produtos para o site, que aquilo não vai sozinho. Você tem que fotografar o produto, tem que classificar ele bonitinho, botar ali toda, né, a descrição do produto de uma maneira que o consumidor final ele entenda bem. Porque uma coisa é eu conversar com um profissional do ramo de autopeça. Outra coisa é eu falar com o consumidor final. O consumidor final ele quer ver lá o nome do carro dele escrito. Ah, isso aqui se aplica, porra, no, sei lá, então, Sentra 2.0, ano tal.
Se ele não vê isso escrito lá, ele não compra. Não Ele compra. quer ver o nome do carro dele lá. Não tá o nome do carro dele lá, tá um outro carro, mas a peça é a mesma, ele acha que não serve no carro dele. O profissional compra, mas ele não compra. Então tem todo um trabalho específico, né? Você vê, Alfredo, quantos obstáculos para que o e-commerce dê certo. Eu digo isso pelo seguinte, gente. É muito comum, Alfredo, que se ouça, e eu concordo em uma grande parte com isso, mas em uma grande parte, mas não na totalidade, que o mercado virtual, ele naturalmente, cada vez mais alcança cada vez mais uma preferência do dono do dinheiro, que é o consumidor final. E isso vem acontecendo em diversas atividades, em diversas estruturas, dada uma série de elementos. No segmento de reposição automotivo, há muitas limitações e muitos obstáculos. Obstáculos fiscais, obstáculos de investimento, obstáculos de qualificação, são muitos obstáculos. Mas eu quero falar sobre os obstáculos também da vida, porque tudo que deu certo na vida de cada um foram repletas também de obstáculos. Eu estou falando sobre essa sutileza entre o que dá certo e que certo não dá, porque tudo que deu certo e tudo que certo não deu, os dois foram repletos de obstáculos. E toda vez que surgir um obstáculo, significa que você está no caminho que parece que é o correto. Porque, veja, a Altezi também tem uma operação bastante competente para o modelo de e-commerce que pode caminhar cada vez melhor, mas o investimento é muito grande, investimento de tempo principalmente. Tem um ativo, Alfredo, que nós estamos garotos ainda, não estamos? É verdade. Estamos muito bem, não estamos? Pô, Alfredo, se nós com certeza, jovem. jovens, se tudo que nós estamos tocando aqui fosse ouro, ainda assim com esse ativo ouro, nós não conseguiríamos comprar nem um dia do nosso tempo que já passou. Nós poderemos prosperar em muitas áreas, não estou falando só no aspecto financeiro, em vários negócios, prosperar em servir ao próximo, ser próspero em dar bons conselhos, ser próspero em ser um bom pai, em ser um bom marido, um bom filho, ser próspero em ser um bom líder nas nossas empresas. Prosperidade é muito amplo, ela não tem uma restrição financeira. Mas o maior dos ativos que eu acho que quando você vai se envolver em um novo processo é o que você precisa colocar na sua medição de quanto custa, quanto vale o tempo que você vai dispor por algo que você precisa construir. Porque, Alfredo, quando a gente fala de tempo, isso é muito pouco dimensionado, isso não é diretamente calculado, isso não é diretamente envolvido. Então você veja só, para cada novo projeto, há vários ativos. E você pode ter recursos humanos, ativos financeiros, é verdade. Mas o envolvimento do tempo, que é algo que não volta, é extremamente importante. Eu acho, Alfredo, que em muitos negócios, para que deem certo, para que as coisas funcionem, nós temos que chegar quase que à exaustão daquilo que nós já temos nas nossas mãos. Tá ali, Farley tá ali, tá quietinho, né, Farley? Mas tá controlando ali, tá nos acompanhando, como sempre. Nós estamos sempre revisionando coisas que nós fazemos dentro da 2D. Por quê? Porque um dos grandes e maiores problemas de empresas que experimentam prosperidade é elas não olharem para o futuro e procurarem caminhos que continuam tendo obstáculos. Porque os obstáculos da vida significam que você está perseverando em algo que outras pessoas desistiram desse processo, dado os obstáculos. Você vê, Alfredo, ontem mesmo estava lá trabalhando na minha unidade lá em Niterói, né? E ontem eu resolvi concluir vários obstáculos que eu tenho na minha vida empresarial. E um dos obstáculos, eu conversei com o Farley, nós estamos começando agora com a nossa classe, né, Farley? A nossa classe específica, que vai ser uma classe de pessoas, de membros. Eu acho, não sei se você já se inscreveu. É uma masterclass. Começou ontem. Tá? Eu acho que ainda não. Ainda não, mas você vai estar lá inscrito. É uma masterclass, Alfredo, cujo objetivo ali é discutirmos periodicamente, talvez um encontro semanal, semana sim, semana não, um grupo fechado de clientes da 2D para nós discutirmos elementos
que são obstáculos reais aos nossos negócios. Estou falando de obstáculos. E a nossa função, a minha, a sua e de quem nos assiste, é entender que os obstáculos estão ali apenas para que eles sejam superados. Não sejam elementos de bloqueio na nossa vida, se nós, desde que nós tenhamos um planejamento, princípios e valores, direção daquilo que nós vamos fazer. Você veja que coisa eu concluí ontem, era algo que eu já estava trabalhando já há algum tempo, no sigilo, no secreto, mas, e o que eu fiz, Alfredo? Estruturei um elemento bastante importante dos nossos negócios, porque nós temos uma visão de que a nossa empresa tem que ter receita, que a nossa empresa tem que vender mais, temos uma visão, e tem que ter, sobre controle, sobre processo, está tudo certo, visão de margens, mas efetivamente, eu não sei a sua opinião, vou dar a minha opinião sobre isso, não sei se você concorda, mas a revisitação ao orçamento e limitação de despesas possíveis que cabem no bolso de qualquer empresa. Por quê, Alfredo? Porque quem determina o preço de venda é o mercado. Então, quem dera se nós tivéssemos um produto extremamente exclusivo, que nós comprássemos esse produto e vendesse por qualquer preço e haveriam compradores para esse produto a qualquer preço. Nós sabemos que o nosso mercado é muito sensível à limitação de preços, lembrando que o nosso mercado, Alfredo, ele tem um consumo compulsório, uma embreagem, como eu digo sempre, ela não quebra. Nenhum consumidor final vai à Altezzi porque acordou com uma vontade louca de comprar uma embreagem naquele dia. Ah, que vontade de comprar uma embreagem do Monza. Que vontade grande de comprar a embreagem do Monza. Aquele Monza, certeza, tá parado na garagem, ou enguiçou na rua, ou tá no mecânico. Isso quer dizer que no nosso segmento, a predominância do consumo, ele é compulsório, independe da vontade do consumidor. E como isso independe da vontade do consumidor, e nós vivemos o maior momento da história de endividamento da família brasileira, o maior momento da história de endividamento da família brasileira, cada vez mais o recurso do consumidor final, que é o dono do dinheiro, para comprar peças, como é um consumo compulsório, ele em grande parte não consegue planejar, a não ser em produto de revisão, aí ele consegue fazer um planejamento, mas quando dá algum problema numa bomba d'água, numa bomba de óleo, ele não consegue fazer esse correto planejamento. Aconteceu, gente. E ele vai disputar aquele dinheiro que ele pode não ter em um pior momento do mês dele, do consumidor, e o mercado que fica brigando o tempo inteiro por preço. E eu falo o seguinte, Alfredo, nós criamos para esse primeiro encontro um comparativo por cada centro de custo, quanto cada empresa pode gastar com centro de custo colaboradores. E quando eu falo os colaboradores, Alfredo, tudo que está relacionado aos colaboradores, salário, FGTS, INSS, alimentação, transporte, uniformes para quem tem, rescisões, tudo que é relacionado ao centro de custos colaboradores está lá dentro. E o que eu consegui fazer e concluir um estudo muito maduro é o quanto que, se a atividade da empresa é varejo, o quanto que a Altezzi pode e deve, no melhor sentido de recomendação, de se limitar a se enquadrar naquele limite máximo. Para quem é varejo, para quem é atacado, que é uma outra métrica, e para quem é auto-center. Porque parece que não, irmão. Muitas métricas nós temos nas nossas mãos. Se perguntar a qualquer empresário do Brasil qual é a margem ou markup, dependendo da metodologia que a empresa use, qual é a margem ou markup que deve ser aplicado por hipótese em um produto pastilha de freio? Todos os empresários no Brasil que estão de frente nos seus negócios e os gestores falarão de estalo ou clica no computador e vai saber. Mas, se eu tivesse que fazer uma pergunta, Alfredo, para o Brasil agora, você, por hipótese aí no Brasil, você é um atacado. No centro de custo, colaboradores, que envolve, portanto, quem é televendas, já com a comissão do televendas lá dentro, do salário da remuneração. 13º, férias, alimentação. Se você é um atacado, quantos por cento da sua receita é o limite máximo para utilizar nesse centro de custo? Se você é um varejo, qual é o limite máximo do centro de custo no centro de custo imobiliário? Se tem aluguel, se não tem aluguel, porque o imóvel pode ser próprio ou não. Quanto pode ser IPTU, água, luz, telefone? Essas métricas, Alfredo,
elas não existem no Brasil. E ontem, meu irmão, pela primeira vez, eu concluí esses estudos. Então, nós passaremos a compartilhar princípios como nós temos. Ou seja, quanto deve ser a margem ou markup da pastilha de freio na Altezzi ou qualquer empresa do Brasil? Cada um tem o seu. Mas se eu volto à pergunta e falo, meu irmão Alfredo, quanto é que a Altezzi pode e deve gastar no centro de custos, por exemplo, serviços de terceiros, com contadores, com consultorias, com empresas que fazem dedetização, com uma série de outros serviços, isso fica solto nas empresas. E nós criamos, Alfredo, um novo princípio. Quando eu falo dos obstáculos, você imagina a dificuldade para que nós tenhamos uma operação como essa. Então, a partir, Farley, desse momento, que nós vamos começar, casualmente, quando esse podcast for para o ar, né? Quando esse podcast for para o ar, nós já teremos a nossa primeira Masterclass. Então, Alfredo, isso é importante. Como que você avalia a relevância, a importância de que você tenha parâmetros? Se a Altezzi tem uma margem qualquer, e quando eu falo Altezzi, todos no Brasil somos Altezzi agora. Se a margem de contribuição é 30, se é 35, se é 32, se é 38, se é 28, não importa. Cada uma tem a sua margem média. A pergunta é, com qual relevância você enxerga o fato de que a Altezzi, a partir desse momento, tem um parâmetro do quanto ela pode e deve gastar com cada cento de custo? Isso é importante para você? Não, com certeza. Pô. Isso é fundamental, né? A empresa saber o que ela está gastando, né, para poder precificar bem os seus produtos é fundamental, né? E realmente a gente carece de ferramentas que fazem isso, né? O mercado é complicado, você perde muito tempo para você chegar nesses números, né? Você tendo uma ferramenta que facilita isso, pô, é fundamental. Entendeu? E vindo de vocês aí, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque, né? Desde que a gente está junto aí, que já são mais de 10 anos, né? Vamos fazer 15, meu Já irmão. vai fazer 15 15 anos. anos. Nossa, eu nem acredito, hein? Sério, eu continuo Olha, jovem, você até também, mais né? jovem, até Obrigado, mais jovem. Alfredo. Mas nesse decorrer de 15 anos, tudo que foi implementado, né, de ferramenta para facilitar a vida principalmente do segmento de autopeça, né, foi maravilhoso, né, porque nós não tínhamos. Você vai buscar muita coisa para o segmento de autopeça, você não encontra nenhum software decente, né, de autopeças, né, você encontra software para supermercado e outros segmentos com facilidade. Mas ninguém chegou, vou montar um software para autopeça. É difícil, né? Pouca gente faz isso. Tem poucos. Tem Há poucos. poucos. Então a 2D ela veio para melhorar demais, né, o mercado de autopeças, principalmente, né? Porque trouxe ferramentas que os empresários do segmento não tinham. Isso facilitou demais a nossa vida, né? Então essa nova ferramenta aí eu não tenho dúvida que vai ser mais um sucesso aí, com certeza. Obrigado, viu, Alfredo? E obrigado por compartilhar isso, porque nós já temos relacionamento profissional há 15 anos, irmão. Passa muito rápido. O Alfredo, quando eu comecei, você estava naquela reunião, num podcast com o Orni. Sim. Eu compartilhei como foi que surgiu a consultoria da 2D, que tinham 5 empresários naquela conversa. Um dos empresários era o Alfredo da Altezzi. Estava você, Ernesto da Pecita, que eu devo muita honra a ele, Anselmo da GAP, um querido que devo muita honra também, seu Fernando Alba Diesel estava, André e Carlinho da Ramar perderam 6 empresas e 5 fecharam ali. E naturalmente o Orni. E foi ali que começou num bate-papo dezembro de 2009. Eu lembro bem disso. Dezembro de 2009, Alfredo. E em janeiro de 2010... Isso foi dentro da Rede Âncora. O Orni era presidente da Rede Âncora. No momento era o presidente da Rede Âncora, exatamente. Eu lembro bem dessa reunião. Você lembra bem. Uhum. Cheguei ali... Olha, gente, cheguei nessa reunião com bolso vazio, conta bancária muito vazia, mas eu nunca cheguei tão cheio numa reunião. Poucas reuniões eu entrei tão cheio. Você vai entender o que eu quero dizer com cheio.
Porque muitas vezes, para nós, no melhor sentido, aquecermos e mudar negócios com o nosso calor, nós temos que ser quase que um incendiário. E eu estava incendiando por dentro. Porque todo o tempo que antecedeu aquela reunião foi um tempo, não vou falar só de preparo, foi um tempo para que um novo na minha vida começasse a acontecer. Então, muitas vezes, Alfredo, eu estou falando isso para você que está aí agora nos assistindo, que pode ser que você olhe para o teu saldo bancário e você entenda que nesse momento as coisas estão dando errado para você. E isso acontece, Alfredo, com muitas pessoas. Eu nunca me movimentei, eu nunca me relacionei ou nunca fui limitado por um fato em que aquele momento definia quem eu sou. Porque, Alfredo, se nós não tivermos, se nós não olharmos e se você não acreditar no potencial em quem você é, ninguém vai acreditar. E isso não tem a ver com dinheiro, tem a ver com atitude, com postura, tem a ver com o que você tem. Porque, Alfredo, há muitas pessoas que se... E não estou falando do nosso segmento, estou falando de forma abrangente. Há muitas pessoas que se intitulam como autoridade em determinados pontos, mas se você desligar o data show em uma apresentação, ou se der algum problema ali na apresentação dela, porque ela não conseguiu abrir a apresentação, vai ter pouco conteúdo. Porque quando você se torna um incendiário, e tem pessoas que são incendiárias, Alfredo, eu procuro fazer com que na minha vida eu seja um incendiário, sem falar alto, sem muitas movimentações indevidas, mas nós temos que ser incendiários em todos os lugares que nós vamos, porque se nós não tivermos suficientemente aquecido, ninguém vai sentir a chama do nosso calor. Porque quando comecei naquele momento lá atrás, como eu falei, eu não tinha nada, eu não tinha dinheiro para oferecer a vocês, eu não tinha nada. No melhor sentido, quem sou eu ainda hoje para oferecer qualquer recurso financeiro a essas empresas que estavam lá e tantas outras? Continuo sendo o último na fila do pão. Mas quem contrata a mim e contrata a 2D, não contrata o meu saldo bancário, contrata aquilo que você carrega dentro de você. Isso é uma realidade, né? Quem é seu cliente, na verdade, não é cliente só da 2D, né? Acaba virando um amigo, né? Envolve mais do que a parte tributária e fiscal, né? A gente acaba até envolvendo família, né? A parte mais íntima da pessoa, né? Até a parte religiosa, né? Tem esse lado também, né? Que parece que não, mas é muito forte, né? E a gente precisa dessas coisas também. Então a 2D eu costumo dizer que é completa, né? Ela não tem só a parte empresarial, né? Tem a parte humana também, né? Que você sabe fazer muito bem, né? Então isso traz uma ligação muito, muito forte, né? Da Autese com a 2D. Obrigado, viu, meu irmão? E isso, Alfredo, é uma coisa que tem coisas que são, parafraseando o que a Autese faz, porque a Autese é uma empresa que vende peças genuínas, numa predominância, né? E eu quero falar sobre o que é ser genuíno e o que não é. Há pessoas, Alfredo, que genuinamente não são o que parecem. Quando o discurso é diferente da prática, você percebe que as pessoas estão entrando em um personagem, querendo assumir pessoas que não são, posições que não são, e autoridade que ainda não tem. Pouquíssimas pessoas no Brasil. Alfredo, você me conhece há 15 anos. Perdão, me conhece há 15 anos, não. Não, eu te conheço há mais de 20 anos. Olha, lá do tempo da Guatil. Já é bastante tempo. Eu acho que nós nos conhecemos há 30 anos. É, por aí. Por aí. Desses 30 anos que nós nos conhecemos, nós somos... A 2D tem o privilégio realmente de servir a sua casa, a sua família, a sua empresa há 15 anos. Mas eu digo o seguinte, Alfredo, valendo $1 milhão, me diga em que eu sou formado. Eu não faço a menor ideia.
Perdeu a oportunidade de ganhar $1 milhão. Acabei de perder 1 milhão, 1 milhão nossa senhora. Alfredo, cara, também eu teria um problema para fazer esse olha, Pix, viu? eu não sei. Tá aí uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. Eu não sei, Flores. Essa informação não chegou até mim. Pois até é, hoje. não chegou a muita gente. Agora eu vou te fazer uma pergunta e você entenda o que eu quero falar. Você está falando aqui na frente de um homem próspero. Alfredo Altese é um homem próspero. Nós caminhamos há 15 anos. Se for contabilizar quantas horas nós temos de mesa de conversa, sei lá quantas. É bastante coisa. É bastante coisa. Muita coisa. E nessas bastante coisa, eu tive muitas oportunidades de querer me mostrar e quem eu era. E poderia até me mostrar. Mas você falou que você não tem ideia. Mas eu vou fazer uma outra pergunta a você, meu irmão, de verdade. Entenda o que é chama aquecido no nosso espírito, Alfredo, com essa pergunta. Eu vou te fazer a mesma pergunta de uma outra forma. Porque muitas vezes, Alfredo, as pessoas chegam até nós para se mostrar em autoridade dizendo o que são. Mas não se colocam como quem diz que é. E aí você não consegue perceber que o que ela fala que ela é compatível com as ações e comportamentos dela. Eu vou fazer uma outra pergunta, porque essa pergunta não é só para mim. É para muitas pessoas, Alfredo, que vivem no Brasil e que, por alguma razão, e isso acontece muito com as pessoas de se sentirem inseguras em tudo ou em parte que vão fazer. E muitas vezes pessoas inseguras precisam dizer que são coisas para parecer ser coisas que não são, porque se tornam mais seguras na cabeça de quem fala. Mas, graças a Deus, um incendiário é diferente. Eu vou fazer a mesma pergunta para o Alfredo. Meu querido Alfredo, você me vê com alguma autoridade em algumas áreas específicas de negócios? Sim, como autoridade, sim, não tenha dúvida nenhuma. Mas, Alfredo, em que eu sou formado? Eu não sei o que você é Meu formado Deus. assim, mas você passa um conhecimento profundo na área fiscal e tributária, né, que realmente, né, faz uma grande diferença. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Obrigado, viu, meu irmão? Eu quero falar isso, Alfredo, para que você que nos assiste, que você que não tem uma formação, não é o meu caso, não importa, eu não vim aqui para falar do que eu sou formado, isso foi intencional com o Alfredo, porque ele me conhece há 30 anos, eu presto serviço para ele há 15 anos, eu poderia ter uma oportunidade maravilhosa, Alfredo, de falar, olha os meus títulos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas ao invés, quem é o que é, não precisa dizer o que é, as pessoas reconhecerão quem você é. Ao você abrir a boca, ao você se sentar à mesa, ao você compartilhar no almoço, você vê quem são as pessoas. E alianças são feitas não pelo que as pessoas dizem que são. Alianças são feitas pelo que as pessoas o são. Quando você falou que Fernando, que é o 01 da sua empresa, que ele é como um irmão seu, se eu for em qualquer cartório, o cartório diz, não, o Fernando não tem um parentesco com você. Mas você o reconhece como irmão pelas atitudes, pelo comportamento, pela aliança, pela cumplicidade, por tudo que vocês viveram. E quem é o que é um irmão como esse, não precisa dizer que é irmão, porque as pessoas vivem isso. E eu estou falando para você, no Brasil inteiro, para viver uma vida real, com o que pode, Alfredo, com o que não pode, com as limitações que cada um tem na sua vida. Limitação de tudo. Todos nós temos as nossas limitações. Limitação emocional. E pesa o negócio? Muito. Muitos negócios dão errado porque é um esgotamento, Alfredo, emocional. E o esgotamento emocional pode ser porque algo na empresa não está bem, porque o casamento naquele momento não está bem, porque o filho naquele momento passa por um grande problema, ou esta pessoa passa por um grande problema. E para que um negócio dê certo, para que um negócio dê uma única chance de dar certo, há pelo menos 100 chances nesse momento para que dê errado. E os obstáculos vêm, porque eu estava falando com o Farley há pouco, quando eu vou fazer uma defesa presencial na fazenda, 1 hora antes eu pego meu telefone e ponho no módulo avião. Por que eu ponho no módulo avião? Porque eu preciso entrar em um mundo naquele momento
que os agentes externos, que é a vida real, que ninguém tem domínio sobre ela, ninguém tem uma agenda sobre a vida real, ela acontece. Por isso que você me fala, Alfredo, na vida. Então, muitas vezes, alguém me pergunta, mas o que você faria nesse caso? Eu falo assim, você quer saber na prova? Eu quero dizer o seguinte, você quer saber o certinho? Ou você quer saber na vida como é que é feito isso? Porque existe uma vida real. E a vida real, Alfredo, ela muitas vezes nos coloca em cima de uma cama durante um período temporário. A vida pode nos colocar em um momento muito difícil. E eu te pergunto o seguinte, já houve um momento assim na sua vida, na tua história, na Altese, que você falou, cara, hoje eu... Sim, com certeza. Pô. Aconteceu? Sim, já teve período que eu tive que largar tudo. Eu fiquei 40 dias ausente, né? Para poder me restabelecer mentalmente e fisicamente, né? Foi um período muito... Foi na transição lá da agência de automóvel, né? Então ali foi um período muito pesado, né? Mas quem está no comércio, né? Quem está geralmente ali como empresário, né? Ele passa por essas fases, né? É muito raro um empresário não ter uma fase ruim, né? Na caminhada dele, né? Então isso serve também como lição, né? Você acaba aprendendo, né? Alguma coisa nisso, né? E modificando a sua maneira de agir, de trabalhar e de movimentar as coisas, né? Então eu tive sim, tive momentos, alguns não tão, né, ruins, né? Sim. Mas esse foi, digamos assim, o pior. Esgotamento O emocional. esgotamento emocional que eu tive que largar tudo, né? Ainda bem que eu tinha uma retaguarda muito boa, né? Eu pude fazer isso, né? Então eu me recuperei, mas pô, foi penoso. Você sabe, meu irmão, fala como é que tá o nosso tempo aí, querido? Vai dar 1 hora, então estamos bem. 56 minutos, estamos bem, Alfredo. Temos Legal. mais um tempinho aí, tá caminhando bem. Certo. Falando de esgotamento emocional, você sabe, irmão, até pelas minhas condições de trabalho, pelas minhas, não vou falar qualificações, mas pelo aquilo que eu preciso fazer nas empresas, já houve, irmão, muitos encontros reservados na minha sala de assuntos maduros e necessários, em que pessoas que estavam na minha frente são empresários, homens e mulheres muito prósperos, mas que viviam um esgotamento emocional que ninguém está livre disso. Ninguém está livre disso. E há momentos, sabe, Alfredo, eu não tenho dúvida nenhuma pela forma como eu me relaciono com as coisas como eu me relaciono com as coisas de Deus, que Deus está comigo todos os dias. É um fato. Mas eu te garanto, irmão, há muitos dias que Deus tem que me pegar no colo e me carregar. Só que, dentro do que eu faço, eu também já tive alguns dias, de que o esgotamento emocional na minha vida, ele se assemelha ao que você passou. E o que nós temos que ter, sabe aquele tal inferno que eu falei que às vezes nós vivemos um momento de eu vou substituir aqui a palavra inferno por deserto. Muitas vezes o nosso posicionamento emocional ele caminha para um grande deserto. E nós estamos num deserto sem vontade de se levantar, sem vontade, sem expectativas de vida de verdade, porque existe a vida real. E na vida real, tudo acontece como acontece na vida. Você veja a quantas coisas nós estamos expostos. Mas uma coisa, Alfredo, que mudou a minha história, mudou a minha vida, mudou a minha forma de se relacionar com as coisas do deserto, de verdade, Alfredo, é saber o seguinte, irmão, nós nunca estamos sós. Sempre há sobre a nossa vida uma autoridade de Deus sobre aquilo que nós vamos fazer, sobre aquilo que nós vamos tocar, sobre aquilo que nós vamos vivenciar. Porque eu fico perguntando, sabe, para as minhas filhas, com a minha esposa, aquilo que Deus nos levantou para fazer.
Então, o Alfredo, como ele falou, ele trabalhava numa boqueta. Eu não vou falar qual era a função dele, que vocês já ouviram qual era a função, mas ele trabalhava numa boqueta. Eu tô sendo... E ele fala qual é a função dele na tal boqueta. Qual era a função mesmo, Alfredo? Boqueteiro. Isso, ele era isso, mas ele trabalhava na boqueta. Então, quando o Alfredo trabalhava na boqueta, dependia do Alfredo quantas pessoas dependiam da tua vida naquele momento. Quando você trabalhava na boqueta. Não, quando eu trabalhava na boqueta, ninguém dependia de mim, né? Não, eu só tinha 16 anos, pô. Glória a Deus. Glória a Deus. Momento, eu vivia com meus pais, né? Não tinha nenhum problema. É outra agora. A pergunta é outra. Muitas vezes, meu irmão, nós perguntamos assim, como nós faremos para as empresas crescerem? Como eu faço para a Altese crescer? Como eu faço para os varejos crescerem? Para distribuidores serem maiores? Há um plano, Alfredo, diferente na vida de cada um. Houve um plano desenhado na sua vida diferente do plano da minha vida. No plano da sua vida, quando você trabalhava na boqueta, e você ainda pela idade e também pela função. Porque se você trabalhasse nessa tal boqueta até hoje, e não há nenhum problema nisso, se essa tal boqueta ainda existir, você teria... Existe? Claro. Então existe essa boqueta e existe alguém que ocupou o lugar que você já ocupou. Sim. Se você fosse essa pessoa que estivesse na boqueta até hoje, quantas pessoas dependeriam do seu trabalho? Só a sua família? Porque aquele recurso é só para sua família. A pergunta que vai aqui, ela vai no seguinte sentido. Como você deu o passo de sair daquela boqueta, e quando nós damos o passo, Deus coloca o chão. À medida que você vai dando o passo, Deus vai colocando o chão. Hoje, meu irmão, quantos colaboradores diretos ou prestadores de serviço a Altese tem aproximadamente? Hoje nós temos 300 colaboradores, entre estagiários, né, terceirizados, fica em torno de 300 colaboradores. Então eu acredito que deve estar em mil pessoas que dependem, né, da empresa, digamos assim, para sobreviver. De alguém que poderia estar na boqueta até hoje. Sim, poderia estar na boqueta. Poderia. Você poderia estar na boqueta até hoje. Mas você veja como os planos são diferentes. Porque eu acho, Alfredo, eu imagino que nem no seu melhor momento, quando você tinha apenas 16 anos, e como jovens, o direito ao sonho todos têm. A grande diferença entre ter ideias é executá-las. Sim. Há uma grande diferença. Há pessoas que são ótimas em ideias e são péssimas em realizá-las. Tem que partir para ação. Tem que partir para ação. Há muitas pessoas que, hoje, aproximadamente, diretamente ou indiretamente, 1000 pessoas dependem da Altese. Fruto de uma pessoa que saiu de uma boqueta, que deu passos sem nenhuma estrutura concreta para o futuro, após 37 anos. Pessoas estão sendo honradas nas suas casas por um passo que você também tem que dar na sua empresa. Se você tiver um princípio, propósito, valores, as coisas dão certo. Voltando a falar do Fernando. O Fernando, que é o 01 do Alfredo, está com ele há 37 anos, ele tem uma filha. Tem. Tem, né? O que a filha dele faz? Eu sei, mas fala aí. A filha dele está estudando, né? Vai se formar em médica, se eu não me engano é pediatra. Se eu não me engano é pediatra. Então você veja que fruto de passos que você precisa dar quando você tem uma direção, Alfredo, quando tem princípios, quando tem propósitos, quando tem valores, quando tem honra. Não tem uma vez que eu não vou na Altese que a sua mãe, Dona Antonieta, ela corta os melões. Os melões para mim. Gente, são os melhores melões que eu já comi na vida sempre. Alfredo, não tem uma vez que ela não me recebe assim. Não me beija, me abraça, me oferece melão. Ela me chama de Flores, né? É verdade, Flores. Flores. E você vê que eu troco ideia com ela no WhatsApp. Às vezes ela manda mensagem para mim. De trabalho, gente, eu respondo. Estou falando o seguinte, honra a quem merece honra.
Porque mesmo nas dificuldades, porque naquele tempo, Alfredo, você ficou 40 dias na sua casa, era um tempo de deserto. Sim, sim. Foi um tempo de deserto. É um tempo de deserto, com certeza. Só que se você continuar caminhando, a única forma de sair do deserto é continuar caminhando. Eu estou falando isso, Alfredo, porque tem pessoas que vão ver isso em um momento de deserto na vida delas. Você teve o seu, eu já tive o meu, e a vida certamente vai nos criar obstáculos para que desertos temporários, muito temporários, nós vamos atravessar. A diferença está em como reagir a esses desertos, em como se colocar nesses desertos, das pessoas que estão no seu círculo de confiança para te ajudar a sair desses lugares. Porque, Alfredo, nós temos que ter pessoas ao nosso lado para nos levantar quando nós caímos. E quem de nós não está sujeito a uma, eu vou usar no singular, a uma queda. Mas a vida, em real, nos faz ter muitas quedas. Eu sempre falo, Alfredo, para quem me conhece, eu sempre falo que, graças a Deus, eu tenho apenas uma única cicatriz aqui na perna real, sabe? Uma única cicatriz. Mas pessoas como nós experimentamos muitas coisas na vida. Coisas desagradáveis. Porque nem tudo que é bom de aprender, nem tudo que nós aprendemos é de uma forma boa. Às vezes você está numa conversa boa. Às vezes você está numa aula boa. Às vezes você está lendo um livro bom. Às vezes você está fazendo um curso bom. Mas tudo que é construído como aprendizado e fortalecimento, ele é aprendido com algo que não é bom de aprender. É a dor, né? A dor. As perdas, frustrações, traições. Os elementos de perda, eles ensinam igualmente. Então, muitas vezes, quando surgem os obstáculos da vida, as pessoas procuram evitá-los, porque ele machuca. E eu quero te dizer para que você enfrente os teus obstáculos, porque eles são as maiores fontes de aprendizado. Quando eu falei que só tem uma cicatriz pequena na perna, mas o meu corpo, se pudesse, se os tombos que eu tomei, se as quedas que eu tive, porque eu já tive tombo e já tive queda de muitos andares emocionais, financeiros, já tive pequenos tombos, só caí e levantei. Isso acontece com qualquer pessoa. Mas se pudesse ver o quanto eu me fortaleci com esses tombos, se fosse uma visão, vou usar a palavra espiritual aqui, o meu corpo seria inteiramente coberto por cicatrizes. E eu sempre falo isso quando é necessário. As cicatrizes só mostram o que você venceu. Cicatriz foram feridas no passado, que fecharam, e hoje não doem mais. Todos os empresários bem-sucedidos e maduros têm o corpo repleto de cicatrizes. Então, todas as dificuldades que você está passando, todos os elementos que você entende nesse momento que não estão dando certo, isso é fonte de extremo aprendizado, que dói, mas ensina tanto quando você estiver nas melhores instituições de ensino e ensinam tanto ou mais do que as pessoas mais sábias que você pode colocar na sua mesa. A diferença é, Alfredo, está nesse deserto, continue caminhando. Mas tenha discernimento para perceber, foi o que eu falei no início, o caminho do que dá certo e o caminho do que dá errado, durante uma enorme jornada, ele é o mesmo. Os sinais são os mesmos, as marcações são as mesmas, o visual é o mesmo. Chega um momento em que existe uma pequena bifurcação. E essa bifurcação da vida, Alfredo, pode ser uma pessoa que você colocou na sua mesa que não deveria. Pode ser uma oportunidade de um casamento que está estabelecido há muitos anos. E numa bifurcação da vida, alguém interessante surgiu. Ou um homem ou uma mulher. E essas bifurcações da vida fazem com que tudo o que está dando errado, o que tudo está dando certo até agora, estava tudo caminhando. Até que houve um momento em que uma sociedade foi desfeita, que um casamento foi desfeito, que uma decisão errada de um fornecedor foi dada, a abertura de uma nova unidade foi feita no momento errado. Está tudo dando certo. Alfredo, tudo
o que deu errado, até poucos segundos antes, tinha tudo para dar certo. Verdade. Não houve, meu irmão, um acidente na vida, acidente real, seja de trem, seja de carro, como aconteceu agora recentemente, esse acidente horroroso que aconteceu em São Paulo, que está sendo investigado. Mas tudo parecia estar dando certo. Tudo parecia que estava tudo bem. Mas o que dá errado, até um determinado momento, foi o que eu falei. Tudo parecia certo. Que nós, irmão, nós dois, sabemos, tenhamos discernimento para que a gente saiba selecionar quais são as pessoas que nós colocaremos nas nossas mesas. Como eu falei, a Altese tem entre os 5 maiores volumes de compras do estado do Rio de Janeiro, considerando varejo e atacados regionais. A Altese está entre os 5. Isso quer dizer, Alfredo, que na sua mesa, na mesa da Altese, é muito oportuno estar numa mesa como a sua. Porque a sua mesa há muito a oferecer. E está entre os 5 volumes de compra. Eu estou me atendo somente ao aspecto material. Mas as pessoas desconhecem que a Altese pode oferecer muitíssimo mais do que só a honra de poder trabalhar para a Altese, seja você fornecedor, seja qualquer relação, como eu sou de prestador de serviço. A Altese tem uma família, a Altese tem a dona Antonieta, tem o teu pai, seu Severino, que são pessoas simples, pessoas generosas. A sua mãe é de uma delicadeza. Verdade. E se as pessoas perceberem que a Altese tem para oferecer são apenas os milhões por ano que ela compra, ou os milhões por ano que ela vende, que nós sabemos o quanto é, mas isso não interessa. As pessoas acabam desperdiçando coisas que o dinheiro não compra. Não é verdade? Alfredo, se você tivesse que dizer alguma coisa, teus pais vão ouvir esse podcast. Sim, com certeza, né? O que você falaria para sua mãe, pro seu pai? Para os meus pais, eu só tenho que agradecer, né? Porque meus pais são um grande exemplo de persistência, né? De vontade, de correção também, né? São italianos, são imigrantes italianos, chegaram no Brasil na década de 50, né? Eu sou de 65, né? Se conheceram no Brasil, né? Não se conheceram na Itália, se conheceram aqui, casaram aqui no Brasil, né? Então eu só tenho que agradecer por tudo que meus pais fizeram por mim, né? Porque eu tive uma infância maravilhosa, né? Eu fui criado na Vila da Penha, ali eu morei 35 anos na mesma rua, né? Na Vila da Penha. E ali foi todo o meu desenvolvimento ali, né? E nunca me faltou nada, né? Meus pais nunca deixaram faltar nada, assim, de essencial, né? Nunca tive luxo, né? Não, luxo não, mas as coisas essenciais da vida, né? Nunca me faltaram, né? E com muito trabalho, né? Porque meu pai tinha táxi, caminhão, não era empresário, né? Uma vida simples, mas muito boa. Então meus pais eles souberam me dar assim uma base, né? Muito forte, muito boa para poder seguir, né? Então eu só tenho que agradecer a eles, né? Porque realmente foram as pessoas mais importantes da minha vida, Isso aí não tenho dúvida. Foram e ainda são. Essa que é a verdade. Estão lá com a sua família e seus filhos, sua irmã. Sim. Minha irmã, ela fica muito na Itália, né? Sim. Que minha irmã ela casou com um italiano, então ela passa mais tempo hoje na Itália do que no Brasil. Mas como hoje é tudo eletrônico, né? Principalmente essa parte fiscal, tributária, né? E financeira, então ela controla muito bem de lá, aqui, faz um controle muito bom. Bom, acho que a gente está chegando nos minutos finais aí. Como é que está o nosso tempo, Farley? 1h13. Estamos chegando aí na reta final, né, Alfredo? Certo. E queria, Alfredo, te agradecer muito, de Eu verdade, que agradeço. por esses 15 anos que a família Altese honra a nossa casa, sabe? São 15 anos Muito obrigado. de confiança, 15 anos de respeito,
15 anos em que nós aprendemos muito um com o outro. 15 anos em que você, de verdade, né, personalisticamente, né, porque a Altese, o maior contato que eu tenho com a Altese, não o único naturalmente, mas o maior contato com a Altese está sobre você. Você é uma pessoa que como a Altese poderia contratar quem você quisesse no Brasil, quem você quisesse pela sua opção, pela capacidade financeira da Altese, mas você elegeu a nós, né, Farley? Como uma pessoa da sua confiança, como uma pessoa para dividir os bons momentos, os maus momentos, para nós repensarmos muitas coisas do nosso negócio. E foi como eu falei, quando a primeira vez que eu estive com você naquela reunião, há 15 anos atrás, e com as outras pessoas da qual eu falei, que eu cheguei ali sem nada, mas eu nunca estava tão cheio. E eu quero te agradecer muito, porque o nome Altese, Alfredo, ele é uma referência também para 2D, não é? Obrigado. Ela é uma referência para 2D, porque prestar serviço para a Altese, e assim, é difícil eu falar que eu presto serviço, porque juridicamente eu sou um prestador de serviço. Efetivamente não é só isso. É verdade. Efetivamente é uma aliança, sabe? E os céus, Alfredo, quiseram e se moveram para que fosse estabelecida uma aliança entre nós como homens que se confiam um no outro, homem que tem palavra um com o outro, palavra que não abandona um ao outro. E nós sabemos que nós temos de verdade um ao outro para a vida, para laços da vida, para as coisas boas e para coisas ruins. E principalmente para as coisas ruins, que nenhum de nós está blindado. Então, quero te agradecer em nome da 2D, né, Farley? Muito obrigado. Em nome das nossas famílias, obrigado, sabe, por esse tempo e de tê-lo aqui conosco no primeiro episódio nessa nossa segunda temporada. Você é referência para muitas pessoas no Rio de Janeiro, muitos lojistas no Rio de Janeiro, e o que as pessoas... o que você tem de maior ativo dentro da Altese não é o nome Altese, não é os seus clientes, porque tudo isso há um preço que se compra por isso. Há um preço que, se alguém for analisar quanto vale a Altese, há um valor que se paga por isso. Não importa quanto é esse valor. Mas o maior tesouro da Altese é a família tua que está lá dentro daquele lugar, com tua mãe, com teu pai, com parte dos seus filhos, com sua irmã. Porque em relação a esse ativo, eu tenho certeza, irmão, que se tivesse todo o dinheiro do mundo, muitos empresários em todo o Brasil não conseguiu comprar esse ativo, e esse ativo não tem preço. Para mim, dentro de tudo que a Altese faz, que tudo pode ser percebido, pode ser alcançado, em relação a esse aspecto, algumas outras empresas também têm isso, mas são bem poucas. Isso é raro, e isso é o teu verdadeiro tesouro. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado. Fred, muito obrigado aí. Na verdade, eu que agradeço, né? Por você fazer parte, né, da nossa família, né? Nesse tempo que a gente convive, a Altese, ela prosperou porque você fez parte disso também, né? Você conseguiu colocar, vamos dizer assim, uma ordem na casa, né? A gente estava meio ali na bagunça e você conseguiu colocar uma certa ordem ali, e a gente conseguiu um norte, né, para poder seguir. Então, de tudo que a gente conquistou nesses últimos 15 anos, né, eu devo a você, né, a 2D, essa família maravilhosa aí, que é a 2D, né? Então fica aqui meu muito obrigado, e prosperidade para você cada vez mais, porque você merece muito como pessoa, pela pessoa que você é. Obrigado, viu, meu irmão? Sucesso cada vez mais. Deus abençoe, muito honrado com a tua presença aqui. Igualmente, cara. Obrigado aí, cara. Sucesso. Pessoal, aguarda aí para vocês saberem quem será o nosso segundo entrevistado do nosso próximo episódio. Mas isso, Alfredo, é só no mês que vem. Não preciso nem falar nada mais uma vez. Muito obrigado, muito honrado com a sua presença. Pessoal, até o próximo episódio. Muito obrigado.